Seja bem-vinda ao Destrave, primeiro evento com esse nome, Destrave 2025. E é uma alegria receber você aqui, quem é daqui de perto, né? A Luz, que é lá de Minas, a Naná, que é de Macaé, Eugênia, que é ali de... Qual o nome do lugar mesmo, Eugênia? Carol. Farol. Um pouquinho longe daqui, sejam bem-vindos. Vou só desativar o microfone de vocês. A Aldineia, que é de Itaperuna, bem-vinda também. Todas nós com esse desejo de destravarmos. E quando eu penso nesse tema, quando eu penso nesse termo, eu lembro muito da minha vida, da minha história. Como eu era, de onde eu vim, falando emocionalmente, e onde eu estou hoje. Graças a Deus, eu me casei com um homem que me ajudou muito, que me ajuda muito. Mas a gente sabe que nem todas as pessoas que estão ao nosso redor nos ajudam. Muitas delas nos colocam para baixo. Só que o mais triste é que muitas vezes somos nós mesmas que nos colocamos para baixo. Nós exaltamos as nossas dificuldades, né, que muitas vezes chamamos de defeito, e vemos os nossos defeitos com uma lupa e não enxergamos a nossa potencialidade. Então, por isso, nós vamos começar rezando, pedindo a Deus a graça de nos vermos como Ele mesmo nos criou, como Ele mesmo nos vê. Nós vamos rezar com a palavra que está em Josué, capítulo 1, versículo 3. Aliás, vou começar pelo versículo 1, e aí depois a gente vai lendo e vai rezando, tá bom? Josué 1. Josué 1, eu vou ler a tradução da Bíblia da CNBB. Josué está bem lá no início da Bíblia, depois de Deuteronômio, Números, Deuteronômio, aí vem Josué, depois vem Juízes, está bem lá no início. Josué 1. A palavra vai narrar que Deus deu uma missão a Josué. E assim como eu e você, Josué ficou com medo, se sentiu inseguro. Mas olha o que a palavra vai dizer. Após a morte de Moisés, o servo do Senhor falou. Após a morte de Moisés, o servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num e ajudante de Moisés. Moisés, meu servo morreu. Agora levanta-te e atravessa o rio Jordão, tu e todo este povo, para a terra que vou dar aos filhos de Israel. Eu vos dou o lugar que a planta de vossos pés pisar, conforme prometi a Moisés. O vosso território se estenderá do deserto e do Líbano até o grande rio, o Eufrates, por toda a terra dos heteus, até o grande mar, ao ocidente. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei e nem te abandonarei. Sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Sim, sê forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo a tua lei, toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo que nele está escrito.
Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu peço que essa palavra se cumpra na minha vida e na vida de cada uma dessas irmãs que estão aqui. Independente do que elas farão de agora em diante, Senhor, eu peço que essa palavra dentre os ouvidos, o coração, e traga a ela toda a libertação que ela precisa. A libertação dos seus medos, a libertação da sua insegurança. Que o Senhor mesmo convença o coração delas que o Senhor está com ela. E é isso, minha irmã, e é isso que nosso Senhor fala individualmente com você. Ser forte e corajosa. Ser forte e corajosa, porque como o Senhor esteve com Moisés, com os profetas, com os santos, Ele estará contigo em tudo que você enfrentar. Não te deixarei e nem te abandonarei. Não te deixarei e nem te abandonarei. Por isso, ser forte e corajosa. Ser muito forte, minha querida, e muito corajosa. E cuida de agir segundo a lei de Moisés. E é muito interessante, porque a palavra de Deus vai dizer assim: se você andar nos meus caminhos, se você seguir as minhas leis, se você não se desviar, se você permanecer forte e corajosa, você irá prosperar nos seus caminhos e será muito bem-sucedida. Eu não sei se é nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual, na sua vocação, no seu trabalho, na sua vida financeira, mas é a promessa do Senhor para mim e para você. Se você seguir essa ordem, você vai prosperar. E veja que a palavra é muito concreta, né? Ele não fala que ele vai te dar coragem, que ele vai fazer de você uma mulher forte. A palavra diz para você ser forte e corajosa, porque ele estará contigo por onde você andar. Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará aqui, estará contigo por onde quer que vás. E ainda nesse momento de oração, eu peço que você imagine os caminhos que você deseja trilhar, os passos, mas que hoje você se sente insegura, você se olha e se sente pequena. A palavra de Deus está dizendo para você não se acovardar, para que você seja forte, para você ser corajosa. Senhor, eu peço o teu Espírito Santo, espírito de coragem, de destemor, porque o Senhor diz em Timóteo que o Senhor não nos deu um espírito de timidez, o Senhor nos deu um espírito de destemor. E eu peço que o teu Espírito adentre o coração, a mente de cada uma dessas minhas irmãs, que ainda se sentem tão amedrontadas. Minha irmã, preste atenção. O Senhor não mandará uma mágica do céu para mudar você. Mas Ele já está te dando uma ordem que você seja forte e corajosa por onde você
andar. E eu peço, Senhor, que a partir desta palavra, que cai do céu, que desce do céu, e não volta sem fazer o seu efeito, que o Senhor realize isso em mim, em todos os meus caminhos, por onde eu andar. Eu quero ser forte, Senhor, eu quero ser corajosa. Que eu não me desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Que as pessoas, os olhares, os seus comentários não me desviem daquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor tinha prometido a Moisés a terra prometida. Mas Moisés morreu sem tocar na promessa. E quem irá tocar nessa promessa é Josué. Minha querida, nosso Senhor tem promessas lindas para a sua vida. Mas depende de você. Depende dos seus passos. Depende da sua obediência em ser forte e em ser corajosa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha, eu confesso para você que eu sempre leio essa palavra, né? Minhas alunas mais recentes que estão aqui sabem que eu sempre rezo com ela. E foi a primeira vez que eu vi aqui esse versículo. Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido, papai. Fala lá pro papai. Fecha a porta, por favor. Mateus. Mateus. Fecha a porta, por favor. Ele não diz que ele vai enviar uma mágica do céu para tirar todo o seu medo e a sua insegurança, mas ele diz, ele te dá uma ordem, seja forte e corajosa. Atitude, a partir dessa atitude, você vai alcançar as promessas. Amém? Eu vou colocar só um slide aqui. Meu filho, agora eu não vou levantar daqui não, o papai que vai fazer. Vai lá falar com ele, por favor. Saiu lá. A gente precisa... Só um minutinho. Pronto, voltei. Agora sim. Destrave. Liberte-se do medo e da insegurança que estão paralisando a sua vida. Você já identificou os medos e as inseguranças que estão paralisando a sua vida? Você consegue ter clareza de em quais áreas da sua vida você está travada, paralisada? Às vezes a gente fica perguntando o porquê. Qual é a raiz disso? Ah, é porque eu preciso de cura, então não depende de mim mudar essa realidade. Ah, porque é Deus quem vai fazer em mim, não. Esse passo é você que vai ter que dar. Como, Roberta? Então, me diz a mágica, me diz o caminho.
Daqui a pouco eu te explico. Então, para quem não me conhece, né, muitas pessoas novas aqui, eu sou missionária da Canção Nova desde 2000. Ih, tá errada a data. 2007, há 18 anos. Assistente social também há 18 anos. Esposa do Fred, também tá errado, não coloquei a data certa. Há 10 anos. Na verdade, eu vou fazer 10 anos mês que vem. Mãe do Mateus, do Estevão e do Felipe. Mentora de mulheres há 3 anos. E terapeuta. Nesse tempo, atendendo tantas mulheres, né? E dos últimos meses para cá, eu tenho percebido como o medo e a insegurança estão paralisando a vida de muitas mulheres. Mulheres mais novas, mulheres mais velhas, que estão perturbadas com a sua insegurança, com medo. E, na verdade, não são coisas concretas, são realidades subjetivas. Mas eu também vivi essa realidade, vivia. E depois eu vou te contar o que eu fazia, o que eu não fazia por causa do medo e da insegurança. Eu sempre fui insegura. Eu sempre tive medo de tomar decisões. Eu sempre tive medo do que eu falar e pensar de mim. Então a minha vida ficava travada. Muitas vezes eu nem saía de casa. E eu nunca acreditei nas minhas capacidades. Eu nunca acreditei que eu tivesse algo bom, que eu tivesse alguma beleza, que eu pudesse pudesse ajudar o outro com algo. Eu nunca acreditei nas minhas capacidades. Então, as meninas que já são minhas alunas e estão aqui devem estar pensando assim, gente, mas como não é possível? É possível, porque isso também acontece hoje com você. Você é uma mulher talentosa, cheia de capacidades, e você também acaba ficando travada porque você não acredita nas capacidades que você tem. Então, aí tem umas fotos antigas, esse aqui é o Augusto. O Augusto é um irmão muito querido que faleceu há uns anos atrás. Na verdade, ele faleceu tem 7 anos, Mateus era bebê, e faleceu muito novo. E aí eu achei essa foto aqui com ele, uma foto quando eu estava bem mais nova, eu coloquei aqui para você. Então, eu não conseguia ver quem eu era de verdade. Por isso, eu ficava insegura diante das pessoas. Eu achava que só o outro tinha valor, só o outro que tinha qualidade, só o outro que tinha beleza. E eu vivi travada por anos. Então, mesmo apresentando um programa de TV, mesmo vivendo em comunidade, eu sempre arrumava um jeito de me esconder, de não estar no meio das pessoas, de ir nos lugares onde tinha menos gente. Então, eu sempre queria escolher o horário que menos pessoas comiam, para não ser vista por ninguém. Eu achava que todo mundo estava me olhando, não estava nada. Eu achava que todo mundo estava falando de mim, não estava. Eu queria ir na missa que tinha menos gente, para não ser vista por ninguém, de tanta insegurança e tanto medo que eu tinha. E o mais complicado de tudo isso, sabe o que é? É o sofrimento que a gente carrega, de não ser livre, de não ser quem a gente é. Então, eu vivi assim. E isso transparecia no meu jeito de me vestir, que eu achava que eu não podia me arrumar. Às vezes, até achava que nem podia soltar o cabelo, porque ia ser um exagero. No meu jeito de falar, gaguejava muito, ficava perdida na hora de falar, ficava muito nervosa. Também no meu jeito de me posicionar diante das pessoas. Eu não me posicionava. Se acontecia algo que me desagradava, eu não falava. Eu engolia, porque eu não sabia falar. Então, como eu falei, essa mágica de nos tornarmos mais seguras não vai cair do céu. É um aprendizado, é autoconhecimento, é entrar com mais profundidade em mim e me entender. Para isso, você precisa de material, você precisa de ajuda. Então, eu coloquei aqui, olha, deixava de sair de casa, não cumprimentava algumas pessoas, andava de cabeça baixa com vergonha. Ah, ela é metida. Não, ela tem vergonha mesmo. Ela é inibida. Não sabia me arrumar, me isolava, me sentia inferior. Tinha uma personalidade completamente inibida.
Se sentia algo, me fechava e não conseguia me posicionar. Hoje, né, sou outra Roberta. Não foi do dia para a noite, foi um caminho, foram degraus que eu fui subindo, de pouquinho em pouquinho, para chegar onde eu cheguei. E eu cheguei num lugar que eu não digo que eu cheguei num patamar, não é isso. Mas eu cheguei num lugar onde eu vejo as pessoas de uma outra forma, me vejo de uma outra forma e consigo ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que o maior sucesso que pode acontecer é esse. Você conseguir ajudar outras pessoas a serem melhor. Hoje eu conheço o meu valor e minhas capacidades. Cumprimento as pessoas e falo em público com segurança. Me arrumo como gosto. Não me abalo, me preocupo com a opinião dos outros. E já ajudei mais de 300 mulheres com o meu trabalho. O que elas dizem sobre a minha mentoria? Serei eternamente grata, pois hoje consigo ver quanto tempo e oportunidades eu perdi por medo, vergonha, por duvidar que seria capaz. Sou outra mulher muito mais corajosa, enfrentando os meus medos, entendendo que eu posso errar. Ninguém é só acertos, assim como ninguém é só erros. A mentoria despertou minhas potencialidades, sou muito mais feliz por isso. Eterna gratidão. Deus te abençoe. Não correspondeu às minhas expectativas, superou todas as minhas expectativas. A princípio, quando eu ouvia falar de mentoria, tinha um certo preconceito, mas depois que eu fiz, percebo que todas as pessoas deveriam se dar a oportunidade de passar pelo processo de mentoria. De fato, para quem se dedica, a mudança acontece. E o que é o medo? Vamos entender o que é o medo? Esse receio de falhar antes mesmo de tentar. Eu tenho tanto medo, eu alimento os meus pensamentos negativos que eu falo, cara, se tudo isso que eu estou fantasiando vai acontecer, então nem vou dar um passo. Eu já paro aqui. Receio de falhar que me domina, que me paralisa, que me trava. Porque nos meus pensamentos negativos, eu não consigo ver as possibilidades positivas. E aí, eu me alimento desse sentimento de incapacidade. Eu não sou capaz. Aquele obstáculo, ele é tão grande que ele é intransponível. E eu sou pequena, eu não tenho valor, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo, não tenho potencial, não vejo possibilidades. Então, eu fico aqui no meu mundo, no meu medo. A vida vai passando, os anos, as oportunidades, e eu vou perdendo porque eu acho que não é para mim. E o medo vai continuar direcionando a minha vida e escolhendo por mim. Já aconteceu isso com você? Coloca aí no chat. Coloca aí nas mensagens. Sim ou não? Já se deixou, já escolheu ou deixou de fazer algo por causa do medo? Uma mulher medrosa? Geralmente, sim, 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 já sim. Muito triste, né? Quando você escolheu, perdeu a oportunidade, não volta mais. Não volta mais. Márcia, quer falar alguma coisa? O microfone abriu. Olha aí as meninas falando, ó. Deixa eu colocar aqui para ler. Muitas vezes, sim, várias vezes, sim, 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 já sim. Quantas de nós desistimos antes mesmo de tentar? Sim, já fiquei travada pelo medo. Isabela, sim, também. Uma mulher medrosa geralmente age movida pelo medo de errar. E na nossa cabeça de mulher medrosa tá assim, ó, eu não posso errar. Gente, qual ser humano que não erra? Por que você é melhor que os outros que você não pode errar? E se você acertar? Se você errar, tá tudo bem.
Aí eu tenho medo de errar, e eu vou me sentir pior, inferior, uma fracassada. E eu vou ser rejeitada, porque eu errei. Deixa eu te falar uma coisa. Você é que se rejeita. Às vezes as pessoas nem veem seu erro, mas você supervaloriza aquele erro de uma forma que você mesmo se considera fracassado e se rejeita. Então, tudo começa aí dentro de você. E isso afeta a sua vida pessoal, profissional, emocional, seus relacionamentos, sua vida com Deus. E você vai só se afundando nesse sentimentalismo que nós mulheres trazemos e que muitas vezes é o nosso inimigo, nosso grande inimigo. E como o medo te prejudica? Eu dei aqui alguns exemplos, é claro que tem muitos outros, e você sabe como que o medo te prejudica. Você evita assumir riscos, assumir responsabilidades, faz tudo para evitar conflitos, então você se anula. Não vou, deixa para lá. Não, deixa, está tudo bem. Aí você vai se anulando. Você vai acumulando problemas, vai sufocando as suas emoções, daqui a pouco você adoece ou você explode. Precisa de garantias antes de agir. Não, só se tiver tudo certinho, como a minha cabeça louca planejou, aí eu dou esse passo. Mulher medrosa tem medo da opinião dos outros. Então vão pensar isso de mim, ou podem falar isso, então eu prefiro nem fazer. Porque eu penso nos outros e não penso em mim. Procrastina decisões. E a insegurança? Essa sensação de dúvida que você tem sobre você mesma. Você não se conhece, você não sabe quem você não conhece suas capacidades, o seu valor, a sua beleza, então você se sente insegura. Está ligada à autoestima. Se você for observar, você vai ver que essa insegurança vem da sua baixa autoestima e da percepção que você tem sobre você mesma. Geralmente, uma percepção totalmente deturpada de você mesma. Deturpada. Deixa eu tentar arrumar esse slide aqui. Deu uma mexida aqui. Uma mulher insegura demonstra suas inseguranças por meio de atitudes que muitas vezes sabotam a sua autoestima e os seus relacionamentos. Como a insegurança pode te prejudicar? Deu uma embolada aí, mas dá para entender. Você se compara o tempo inteiro. Você chega num lugar, você já analisa quem está, como está. Fulano é melhor que eu, fulano é pior que eu. Eu poderia ter me arrumado assim, me arrumado assado. Busca aprovação constantemente. Evita se expor. Ah, não, porque se eu me expor, se eu me expor, eu vou ser ridicularizada. Então eu me escondo. Sente ciúmes com facilidade, porque ela não acredita no potencial dela. E fala mal de si mesma. Gente, não tem coisa pior. Pior. Eu não sei se daqui por diante você vai se tornar minha aluna, se você vai entrar na mentoria Destrave. Mas eu vou te pedir um favor. Pare de falar mal de você mesma. Para de se colocar para baixo. Se você sentiu alguma coisa, guarda para você. Mas não fica falando, não. Não, porque eu sou. Olha, minha lista de feiura é essa. Minha lista de ruindade é essa. Meus pecados são esses. Olha, porque eu não presto. Não, para. Isso aí não. Isso aí você já deleta da sua vida agora. Para. Mais amor. Ih, acho que soltou aqui. Soltou a coisa. E mais carinho. Mais amor e mais carinho com você mesma, pelo amor de Deus.
Eu tenho falado muito isso para as minhas alunas, né, para as que estão participando nessas últimas mentorias. Tenho falado muito isso, de acolhimento, de você se amar, você se acolher, muito mais do que qualquer pessoa, você acolher a si mesma, acolher a sua história. Eu quero que agora você pegue essa folha que eu pedi para você trazer e você faça um exercício. Você vai numa folha, de um lado da folha, escrever 3 medos que você carrega e, no outro lado, 3 inseguranças que você carrega. Roberta, qual que é a diferença? O medo é uma ameaça externa. Eu tenho medo de dar esse passo profissional, eu tenho medo de assumir um relacionamento assim, eu tenho medo, um medo vocacional, é algo externo. Medo de dirigir, medo de ficar pobre, medo de morrer. Do que você tem medo? E, interiormente, as inseguranças. Quais são as inseguranças que você carrega como mulher? Insegurança de me arrumar, insegurança de falar em público, insegurança de me posicionar nos relacionamentos. Quais inseguranças que você carrega? Escreve aí, por favor. Depois que você escrever, você vai escrever como isso tem atrapalhado a sua vida hoje. Como tem atrapalhado a sua vida hoje? O que o seu medo e a sua insegurança têm impedido você de fazer, de viver? Quais passos? Conseguiram terminar?
Escreve para mim. Mais um minutinho. Terminei de escrever. Dois minutinhos, tá? Tá bom, Márcia. Vai virar uma lágrima. Prontinho? Quem gostaria de partilhar? Rapidamente. Medos, inseguranças e como isso tem atrapalhado sua vida. Márcia, quer partilhar? Cleidiane. Partilhe para nós, Cristina. É Márcia, Cristina. Então, eu coloquei dos 3 medos, o primeiro medo que está mais me incomodando é o medo de trocar de trabalho. Depois o medo de dirigir e o medo de desagradar ao dizer não. Nas inseguranças eu coloquei medo de me arrumar, parecer exagerado, medo de me mostrar, medo de me elogiar, me achar bonita e parecer ridículo, medo de arriscar antes de tentar. Aí você pediu para falar o que trava, né? Com relação ao primeiro medo, eu estou incomodada e insatisfeita. E o segundo, por não saber dirigir, sempre dependo de alguém. Preciso sempre estar pedindo um Uber ou contando com uma carona. E o terceiro, estou sempre sobrecarregada com tarefas que não são minhas, porque eu não sei dizer não, aí não desagrado, mas me sobrecarrego. E nas inseguranças, eu estou sempre com o mesmo estilo, eu não ouso, porque aí vai mostrar minha barriga, vai mostrar que não tem cintura, aí eu não ouso, eu estou sempre com o mesmo estilo, roupinha folgada, um cintinho, uma coisinha. Eu me maltrato, vejo muito mais meus defeitos do que minhas qualidades. Eu mesma falo, eu mesma me falo brincando, mas falo. E a autoestima sempre em baixa, porque eu não vejo beleza, não vejo qualidade, aí a autoestima sempre em baixa. E o terceiro, medo de sair da zona de conforto, porque a acomodação faz isso. Ah, mas depois eu não vou saber. Ih, se eu sair, eu vou ter que. Não vai dar certo, não, é melhor ficar aqui mesmo. Sair da zona de conforto não é legal para mim. Dá um incômodo, né? Dá muita insegurança. Uhum. Será que eu vou saber? Será que eu vou aprender? Porque esse aqui eu já sei, eu já domino, então acho melhor deixar quieto, já estou aqui mesmo. Vou ficando. E quanto tempo a gente perde, né? Ah, quase que uma vida inteira, porque vai ficando, vai deixando,
Uhum. Obrigada, Márcia. Márcia, né? Eu achei muito interessante quando eu vi as pessoas que estavam entrando nesse grupo serem pessoas mais velhas, a maioria pessoas mais velhas. Claro que tem algumas exceções, né? A Larissa é bem novinha, tem algumas exceções. Mas, assim, quando nós chegamos nessa idade, nessa faixa dos 35 anos, aos 40, 50, 60, nós vivemos a crise da meia-idade. Então, nós começamos a olhar para a nossa vida e pensar o que que eu construí, o que que eu não construí, e eu estou caminhando para a morte. E o que que dá tempo de eu fazer com a minha vida? Então, eu acho que nós, né, e me incluo nesse grupo da meia-idade, nós estamos vivendo essa fase do incômodo que ainda dá tempo de realizar, de viver. Quanto tempo eu perdi até aqui com esse medo e com essa insegurança que me travou por anos e eu não consegui dar os passos que eu gostaria. Se alguém que está aqui viveu ou vive essa realidade, escreve para mim, por favor, eu. Porque é mais ou menos isso que a gente vai vivendo nessa fase. Eu. Caraca, passa um filme na cabeça, né? Que eu vivi, que eu poderia ter vivido de uma outra forma e que agora não tem como voltar. Mas o que eu posso fazer daqui para frente por mim, não é por ninguém, é por mim. Esse desejo, assim, essa inquietação de não perder mais tempo. E eu quero que você saia dessa noite com esse desejo. Simone, Pamela, Carmen, Cristina, Aldineia. Essa crise que a gente vive nessa etapa da vida, né? E como eu falei, eu quero que você saia daqui com esse desejo. Cara, eu não posso perder mais tempo. Eu não posso fazer mais isso comigo. Já passou-se muitos anos, muito tempo. Alguém mais gostaria de partilhar esse exercício? Mais uma partilha? Eu escolhi. Cadê as mais velhas? Os alunos mais velhos? Ninguém? Eu acho interessante, assim, que é um assunto muito profundo, sabe? Muito profundo. Mexe com estruturas que a gente nem sabe que existem dentro de nós. Como então, Roberta, administrar o medo e a insegurança? Você pode me dar uma fórmula mágica para mudar tudo aqui dentro? Não posso. Aliás, posso te dar um caminho, um roteiro, que começa com o autoconhecimento, me conhecer com profundidade, adentrar aqui, ó, no mais profundo de mim, entender isso, dar nome aos sentimentos, ver por que eu carrego esse sentimento de incapacidade, essa inibição, mas entender tudo isso também é a chave de administrar e de transformar o medo em segurança. Tem exercícios que podem ser feitos, sim. Exercício com você mesma. O processo não é com ninguém, é com você mesma. Mudando a sua forma de ver as situações e lidar com elas. Olhar as situações, aquilo que você enxergava dessa forma, não é dessa forma. É assim, mas também se enxergar. Eu não sou assim, sou assim. Uma das coisas que eu sempre falei, né, a Larissa é uma das primeiras alunas, a Isabela,
Uma das coisas que eu sempre falei, Cleidiane, né? Por que você erra? Por que você erra? Por que eu erro? Por que nós erramos? Quando eu percebi isso, minha vida mudou comigo mesma. Sabe por que eu erro? Porque eu não aprendi. Por que eu não sei conversar? Porque eu não aprendi a conversar. Por que eu não sei falar em público? Porque eu não aprendi. Porque eu não treinei. Porque eu não me entendi nesse processo. Por que eu não amo o meu corpo, como a Cristina falou? Porque eu não aprendi a me amar. Eu aprendi a me comparar, me depreciar, admirar uma perfeição que não existe. Então, também quero que você leve isso para a sua vida. Você ter mais compaixão com você mesma, que ao invés de ficar se cobrando, martirizando, você fala assim, cara, é porque eu não aprendi. Tá tudo bem, mas hoje eu tenho a oportunidade de aprender. Aprendendo com profundidade sobre medo e insegurança, para transformar esse seu interior travado. Exatamente assim, ninguém ensina. E uma das coisas que mais acontece, né? As pessoas nos cobram, nos rotulam, nos apelidam, sendo que o processo é outro, foi só uma falta de aprendizado, não sou eu que sou um objeto com defeito. Ah, tá com defeito, né? Então vamos deixar aqui porque foi erro de fábrica. Não, foi falta de aprendizado. E aí eu te pergunto, como você quer viver de agora em diante? Travada, triste, insegura, com medo, baixa autoestima, perdendo as oportunidades e desacreditando do seu potencial? É assim que você quer viver? Ou você quer ser essa mulher aqui da nossa direita, feliz, segura, livre na vida profissional, na vida emocional, na vida espiritual, cumprindo a sua missão, conhecendo melhor de si, aproveitando as oportunidades, aprendendo a lidar com você mesma? Como que você quer viver de agora em diante? Esses dias eu fiz uma publicação, né, que eu creio que vocês tenham visto, que eu fiquei muito abismada. Perguntei ao chat GPT o que ele diria para você se ele fosse o demônio. Você vai se expor e passar vergonha? Não, desiste, se retrai, se esconde. E aí, seus sonhos, seus projetos, eles vão sendo sufocados pelo seu negativismo. O demônio, ele enxergaria os riscos e minimizaria as recompensas. Toda oportunidade parece uma ameaça. Então, não vale a pena me expor, porque pode acontecer isso, então eu desisto. O demônio faria você se comparar e comparar a sua vida com os outros que você acha que são melhores. Olha, fulano é perfeito, fulano é tão superior, você é pequeno, inadequado, olha aí, olha como é que é seu corpo, olha como é que é sua vida, sua casa, sua história. Ah, não. O demônio daria a ilusão de que você precisa estar 100% pronta. Então, quando você chegar a esse patamar, aí você dá um passo rumo ao seu sonho, à sua realização. Olha só, espere mais um pouco, deixe para amanhã. Você não está preparada. Aí você deixa para amanhã e se passa 1, 5, 10 anos, 20 anos. E você nunca vai viver aquilo que você gostaria. O demônio, ele nos leva a confundir prudência
com paralisia. Não, eu preciso ser prudente, eu preciso pensar, né, calcular, e isso te paralisa. Não é prudência. Você acredita que está sendo responsável, vai evitar risco, quando na verdade você está se escondendo. E você usa o perfeccionismo como uma armadilha. Não, tudo tem que estar perfeito para que eu tente, para que eu dê esse passo. E aí o demônio também te convence que a segurança, aquilo que a Márcia falou, está em permanecer onde eu estou, porque o conforto é desconfortável, mas assim, como é que eu conheço, eu vou ficar por aqui mesmo, não vou tentar algo melhor. E como eu falei, chega aos 40, a vida passou, e eu poderia, e vou carregar essa interrogação pro resto da minha vida. Poxa, e se eu tentasse? Se eu tentasse? Mas eu tenho certeza que você não quer continuar do jeito que você está. Como muitas alunas fizeram isso, deram esse passo de aprender. Aprender. Nos momentos de divergência, eu ouvia sua voz, perde a briga. Eu me calava e em outros momentos oportunos eu conseguia reportar o que não me agradou, sem que entrássemos em discussões desnecessárias. Nos desculpávamos e a paz era mantida. Louvo a Deus por todos os frutos que ainda colho da mentoria. Foi e é ainda um processo de cura interior eficaz. A mentoria me educou como esposa, como mulher, me mostrou que eu precisava ter mais sabedoria na minha casa, saber silenciar, respeitar o outro. Isso transformou minha família. Que Deus abençoe a sua vida e a sua missão. Obrigada por tudo. Há um ano que minha vida tomou um rumo mais assertivo, mais intimista com Deus, comigo mesma, como tenho aprendido, crescido e melhorado em todas as áreas da minha vida. Ganhei um novo oxigênio para lidar com tantos desafios. Acho que isso aqui é seu, Isabela. Mas como tem sido um divisor de águas o meu reencontro com você e com todas as ferramentas que você tem me apresentado. Gratidão, da Isabela mesmo. E eu quero falar para você, que palavra forte, confundir, Márcia colocou aqui, ó, prudência com paralisia. Nunca parei para pensar nisso, vou levar para a vida. E aí, diante de tantos casos que têm aparecido, mulheres travadas, eu pensei nessa mentoria para você, um presente para você nesse tempo. Destrave. O que é mentoria, Roberta? É um processo de aprendizado. Nós entramos num conteúdo profundo e nós aprendemos sobre aquele assunto. É um processo da mentoria Destrave que vai fazer com que você seja essa mulher mais livre e segura diante da sua vida profissional, emocional e espiritual. Mais livre e segura. É uma proposta, é um convite para que você caminhe comigo durante 7 semanas. Olha o número da perfeição. Te ajudando a entender e administrar o medo e a insegurança. Eu tenho medo, eu estou travada, eu não consigo dar passos. Você precisa entender o que está acontecendo aí dentro. Vai continuar assim? Não, eu preciso entender, meu Deus, que processo é esse que me causa dor, que me causa um mal-estar, que eu me sinto impotente. O que está acontecendo aqui dentro? É isso que nós vamos viver nessa semana. E entendendo esse processo, você vai se tornando mais livre e mais segura. O que nós vamos aprender, ouvir, ruminar nessas 7 semanas? Liberte-se do medo, do receio de falhar. Converse com o seu medo. Os rostos da insegurança, incapacidade, inferioridade, sentimentalismo, inibição. Quarto encontro, não importa o que os outros pensam de mim, que muitas vezes você fica parada nisso e não consegue caminhar. Não importa
o que os outros pensam de mim. Perfeccionismo e comparação, coragem e valentia. Como me tornar uma mulher segura? E aí eu te pergunto, você quer realmente sair da condição que você está, do lugar que você está hoje? Você está disposta a investir em você? Não, Roberta, minha prioridade é meu dente, minha prioridade é a roupa, minha prioridade é a casa, minha prioridade é tal viagem. Tá, você vai priorizar as outras coisas, vai continuar travada aí nesse mundo seu. Até quando? Até quando? Quantos anos você já perdeu? E aí? Vai continuar? Quanto você quer investir para se tornar uma mulher mais livre e segura? Você pode, por exemplo, investir num livro e ali sozinha você trilhar ou tentar trilhar esse caminho. Que você pode até deixar o livro de lado ou não entender muita coisa, ou quem sabe assimilar e ali ter algumas transformações. Você pode investir em terapia, que é algo fantástico, extraordinário, e caminhar alguns meses e anos com a sua terapeuta e ali ter um sucesso. Você também pode investir numa mentoria. Você investe numa terapia, que é algo extraordinário, que todas nós precisamos fazer, só que é um processo um pouco demorado, que você mesma vai se descobrindo. E ali, e é um valor indeterminado, porque você pode, por exemplo, né, um mínimo, investir numa sessão de R$ 100, vamos dizer, no mínimo, pagar R$ 400 por mês e continuar por mês. Então, 400, 400, 400 e assim por diante. Vale muito a pena. É o melhor investimento que você pode fazer. Mas você também tem a opção de investir um valor X por 7 semanas e ter um resultado mais rápido. Por que mais rápido? Porque na mentoria, você já vê claramente o que está acontecendo. Na terapia, você vai descobrir. Na mentoria, não. Em cada aula, você vai ver claramente o que está acontecendo aí dentro. Você vai identificando. Você já vai tendo as direções para dar uns passos. Você vai ter uma pessoa, uma voz na sua cabeça, que sou eu, te incentivando. Vai, faz, dá o passo, sai desse lugar. Esse lugar não é seu. 7 semanas. E uma das coisas mais maravilhosas que tem, você ter outras companheiras fazendo esse mesmo caminho que você. Ao ouvir a partilha de uma, a partilha de outra, você vai sendo convidada a sair também desse lugar. Quanto você quer investir para se tornar uma mulher mais livre e segura? Se pergunte. Ah, não quero nada, não vou investir nada. Hoje, você tem a opção de investir R$ 51 por mês. R$ 51, Roberta, na prática, o que é R$ 51? É a sua unha. É a sua unha que não muda a sua vida. Você faz unha há quantos anos? Há 20 anos, há 30 anos. O que mudou na sua vida? Ai, me sinto muito bem. Fazer unha é uma terapia, é mesmo, é uma delícia. Mas não muda a nossa vida, não muda os nossos relacionamentos, não muda a nossa vida profissional, nem a nossa vida emocional. O medo e a insegurança continuam ali, você fazendo unha. Uma semana. Ou para 15 dias. R$ 51 é 1 quilo de carne. Tá, vamos botar 2, a gente come frango. No caso aqui de casa, 1 quilo é para um dia. Então, 2 dias, esses R$ 50 já iriam embora. R$ 50 são 5 quilos de arroz, né? Feijão, óleo, farinha. Ou seja, são coisas que passam.
Mas investir nessa mentoria é um valor que não passa. Porque ele vai mexer com toda a sua vida, com os seus relacionamentos. Vai haver uma transformação, vai haver um antes e depois. Vai haver, eu estou neste lugar e vou para esse. Tem meninas aqui que estão comigo há meses, anos, né? 3 anos trabalham como mentora. Tem gente que está aqui comigo há 3 anos e pode dizer isso, pode testemunhar. Roberta, para quem é aqui ainda não foi minha aluna, Roberta, de fato, é isso. A gente sai de um lugar, de um mundo, de uma visão de mundo e vai para outra. E aí eu te pergunto, o que você quer fazer da sua vida hoje? 5 de maio de 2025. Os próximos anos da sua vida, como você quer viver? Do jeito que você está? Do jeito que você está? Do jeito que tá bom? Ou agora chegou a hora de dar um ganho, de sair desse lugar, mas falta coragem, falta entendimento, falta postura, falta aprendizado. Então, é o meu convite para que você esteja comigo na mentoria Destrave. Você mais livre e segura na vida profissional, emocional e espiritual. Você com autoestima elevada, você se cuidando, você se acolhendo, você destravando e desbravando aquilo que Deus tem para você. Alguém tem alguma pergunta? Alguma das meninas mais velhas tem algum comentário? Não? Cleidiane, seu microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Eu coloquei lá no chat, mas eu quero falar aqui também, né? Que eu sou sua aluna há 3 anos, né? Acho que, se eu não estou errada, todas as suas mentorias, né, eu já fiz e vejo, assim, o quanto eu cresci, né? O quanto eu me desenvolvi em cada uma das mentorias. E com certeza estarei nessa mentoria, nessa turma, né? Porque eu sei que tem muito para me desenvolver nessa questão do medo, que é uma coisa que realmente ainda, né, me prende em Uhum. muitas coisas. Então, estarei com você. Obrigada, muito bem. E eu aguardo você. Eu vou colocar o link lá no grupo, seu link de inscrição, para que você garanta sua vaga hoje. Cássia, Cristina, Eugênia, Nilce, Simone, Aldineia, Naná, Ana Luísa, Carmen, Pâmela, Larissa, Mari, Isabela, para que você de fato destrave e alcance aquilo que Deus tem para você. Cumpra o seu propósito neste mundo. Roberta, numa próxima turma eu entro. Eu não te garanto que vai ter uma próxima turma. Eu não te garanto, porque eu tenho outros projetos, e então pode ser, de fato, a sua primeira e última e única chance. Se você pode, venha, porque você não vai se arrepender. Dê essa chance a você. Dê esse presente a você. Eu vou me dar esse presente. Eu vou me dar essa chance. Essa é a minha última chance, minha última chance. E venha que eu estou te esperando. Tá bom? Um grande beijo. Deus te abençoe. As aulas dos encontros serão às segundas-feiras, às 21 horas, nesse mesmo horário. E a gente já começa semana que vem, dia 12. Tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Eu estou compactada, eu também quero. Seja bem-vinda, Carmen Lúcia. Impactada, eu entendo, eu fiquei assim, né? Compactada.
vontade, né? Você não viu nada. Se você está impactada com o dia de hoje, você vai ver o quanto que o conteúdo dessa mentoria vai mexer com as estruturas dessa mulher que você é. Aí, Cristina, agora vai, Cristina. Meninas, vou mandar mensagem para você no privado, viu? Deus abençoe vocês, estou te aguardando, tá bom? Um grande beijo, bom descanso, fiquem com Deus.